Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de Lógica de Programação do Zero para Iniciantes. Eu sou a professora Cida Castelo e hoje nós vamos dar continuidade, então, no assunto sobre matriz. Vamos entrar no assunto de matriz na nossa aula de número 45. Então, vamos começar a conhecer o que é matriz. Nós já vimos nas aulas anteriores, abordamos as estruturas de dados vetor, e agora nós vamos ver matriz, usando a matriz aqui no Visualg, conhecer o que é a matriz, como que a gente declara e fazer um exemplo aqui nessa aula. Então, vamos lá, bora para a tela do nosso computador. Então, nós estamos aqui na aula de número 45, vamos começar a conhecer matriz, a parte 1. Essa aula sobre o assunto sobre matriz vai ter mais do que uma aula, então mais do que uma parte, né, para não ficar muito extensa a nossa aula. Bom, matriz, ela é uma coleção de dados que ela é do mesmo tipo, ou seja, ela é homogênea, igual ao vetor. Se eu declaro uma matriz de inteiros, eu só posso armazenar valores do tipo inteiros, real do tipo real e assim por diante. A matriz, diferente do vetor, o vetor ele é unidimensional, então ele só tem uma dimensão, e a matriz ela é multidimensional, ou seja, ela tem mais do que uma dimensão. Aqui no Visualg, e a mais utilizada na programação, é a matriz de duas dimensões, que nós conhecemos as planilhas eletrônicas. A gente pode fazer uma analogia com as planilhas eletrônicas, por exemplo, o Excel, que eu acho que é o mais conhecido, mais conhecida de todos, né? E então ela é uma variável multidimensional, ou seja, ela tem mais do que uma dimensão, a mais conhecida é de duas dimensões, e para a gente trabalhar com a matriz, como nós temos no nosso vetor que nós precisamos de um índice, na matriz multidimensional, ou seja, nós vamos precisar de mais índices. A mais conhecida, como eu falei para vocês, aqui é a bidimensional, ou seja, de duas dimensões, que nós temos número de linhas e número de colunas, e nós vamos ter que trabalhar com dois índices, tá? Os sinônimos para matriz também são conhecidos como conjunto multidimensional, vetor multidimensional, array multidimensional. E em cada linguagem de programação tem a sua forma de declarar as matrizes. No Visualg, nós temos aqui, eu trouxe para você 3 exemplos de como nós declaramos a variável. Então, nós temos aqui número de linhas por número de colunas. Então, eu consigo armazenar 12 elementos. A gente sempre vai ter o número de linhas vezes o número de colunas. Então, a variável mat1, a gente declara que é do tipo vetor, né? O tipo aqui, né? Nós temos que colocar essa palavra reservada vetor, e de 0 até 2, ou seja, eu tenho 3 linhas, linha 0, linha 1 e linha 2, vírgula, separado por vírgula, eu tenho o número de colunas. Então, de 0 até 3, eu tenho 4 colunas. Coluna 0, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então, nós temos 4 colunas. E vamos colocar o tipo, então, de inteiro. Essa é a forma de como se usa a declaração de matriz aqui no Visualg. Tem um outro exemplo aqui, que eu tenho de 2 linhas por 2 colunas. Então, aqui, no caso, é uma matriz quadrada, o mesmo número de linhas com o mesmo número de colunas, do tipo real. E aqui um exemplo de declaração de matriz do tipo caractere, também com 3 linhas por 3 colunas. Então, nós temos aqui 9 elementos. Dependendo da linguagem de programação, o índice começa em 1. E nas linguagens de programação, via de regra,
não se utiliza esses dois pontos que você está vendo aqui, ok? Então, cada linguagem tem a sua forma de declarar. Então, para a gente reforçar aqui o primeiro conjunto de números diz respeito à linha e o segundo conjunto de números diz respeito à coluna. Vamos sempre utilizar aqui no Visualg o índice 0, mas ele aceita você começar, por exemplo, do índice 5, de 5 até 8, então 5.8, tudo bem? Mas isso são características do Visualg, como eu falei para vocês aqui. Então, vamos começar já com o Visualg, vamos lá para o nosso, abrir o Visualg aqui. Já estou com o Visualg aberto, vou aqui, o primeiro exemplo aqui, eu vou mostrar as declarações e como que o Visualg armazena na memória, né? Como que aqui, desse lado aqui, nós vamos ver como que fica cada uma dessas variáveis. Então, vou fazer assim, matriz, underline, EX1, que vai ser o exemplo 1. Vou salvar esse arquivo, vou salvar na minha área de trabalho. E aí, depois, então, eu vou subir esse arquivo aqui lá para o GitHub. Vou fazer a declaração daquele primeiro exemplo, que é o mat1. Então, nós vamos colocar 2 pontos. A palavrinha reservada vetor não significa que é o vetor que nós vimos das aulas anteriores, né? E dentro dos colchetes, então, nós vamos colocar número de linhas. Eu quero que vai do 0 até 2, ou seja, 3 linhas. E número de colunas, do 0 até 3, são 4 colunas. E o tipo, né? De inteiro. Igual apresentei para você no slide. Vou salvar aqui e vou executar o programa para a gente dar uma olhadinha aqui na área de memória. Então, veja que eu tenho aqui, nós temos entre colchetes 00 significa linha 0, coluna 0, 01 significa linha 0, coluna 1, 02, linha 0, coluna 2, e assim por diante. Depois ele vem para o 10, linha 1, coluna 0, 11, linha 1, coluna 1, e assim por diante. Dei um zoom para ficar um pouquinho melhor a visualização de como que é armazenado em memória. Agora, vamos, então, percorrer essa matriz, né? Como eu falei, nós vamos precisar de 2 índices. Nós vamos precisar do índice para linha e do índice para coluna. Desse primeiro momento, eu vou declarar a variável linha e variável coluna, mas normalmente você vai encontrar o índice I e índice J. Geralmente utilizam essa nomenclatura, né? Então, vou declarar linha, vírgula, coluna, que é do tipo inteiro. Bom, para percorrer a matriz, nós vamos começar com o laço da linha, ou seja, nós vamos ter que ter um laço dentro do outro, muito parecido, mas muito parecido mesmo, com o que nós fizemos na laços encadeados naquele exercício da tabuada. Então, vamos lá. Para linha de 0 até 2, faça. Vamos fechar esse para aqui, fim para, e dentro dele, dentro desse primeiro laço de repetição, eu vou ter o segundo. Então, para coluna de 0 até 3, faça, e nós vamos, então, ter um fim para aqui. Fim para. Bom,
como que nós acessamos, então, a nossa matriz? Vou voltar aqui, um pouquinho aqui no nosso slide. Então, aqui o primeiro valor vai ser da linha e o segundo valor vai ser da coluna. Eu dei um print aqui nesse exemplo. Percebe que nós temos 0,0, 0,1. Então, o laço, a variável linha, é esse o zero aqui, né? O primeiro índice, e a variável coluna é o segundo índice. Igual eu coloquei aqui, ó. Nós vamos usar o laço de repetição, a variável linha, vírgula, variável coluna. Então, como é que nós vamos fazer? Olha, mate, vou abrir aqui, vamos colocar assim, olha, linha, vírgula, coluna. Significa o quê? Eu vou atribuir valores, vou colocar valor 1 em todas as células aqui, em todas as linhas e coluna, eu vou colocar o valor 1, que é para a gente depois ver aqui no mapa de memória e dar o print da saída, né? Isso é só para a gente ver como que ela funciona. Então, a minha matriz na linha 0, coluna 0, vai receber 1. Na linha 0, coluna 1, vai receber 1. Na linha 0, coluna 2, vai receber 1. E assim por diante, até a gente chegar na linha 2, coluna 3, que é a última célula da nossa matriz. Tá certo? Então, vou dar um salvando aqui, teclei Ctrl S, vou executar. Espera aí que deu um erro aqui. Ah, sim, eu coloquei mate, né? Mas é mate1 o nome da minha variável. Então, vamos executar novamente. Veja que preencheu aqui em cada uma das nossas linhas e colunas, nós temos atribuído o valor 1, conforme a gente consegue ver aqui a área de memória. Então, linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, eu coloquei valor 1 para todo mundo aqui. Que é só para a gente começar a entender como que funciona. Bom, aqui eu poderia colocar, por exemplo, um valor, né? Ou ler esse valor, nós já vamos fazer um exercício depois para o nosso usuário digitar o valor na nossa matriz, certo? Esse daqui é a entrada de dados, é a atribuição de dados. Foi feita de uma forma automática, né? Agora nós vamos fazer a saída de dados. A mesma coisa, saída de dados, eu preciso percorrer a minha matriz, todas as linhas e todas as colunas para escrever na tela, printar na tela, né? Então, para linha de 0 até 2, faça. Vamos colocar o fim para. Lembrando também que nós podemos usar qualquer um dos laços de repetição, né? Para a coluna de 0 até 3, passa. Vamos colocar um fim para aqui também. E aí, vamos usar o nosso comando, né? A nossa instrução. Então, escreva L. Eu quero que vai escrever a nossa mate1, linha, índice linha, com índice coluna. Vamos executar. Então, eu coloquei um escreva L para ir pulando uma linha, para a gente ver a saída na tela, na nossa tela aqui. Pera lá, aqui, escreva L. Vamos ver o que deu aqui. Esqueci de fechar a instrução escreva. Então, veja que nós temos aqui os nossos valores da nossa matriz. Vamos ver algumas coisas aqui também.
aqui eu já preenchi com 1 em todas elas, em todas as linhas e colunas. Agora, supondo que eu quero alterar o valor, por exemplo, aqui na linha 1, coluna 2. Só nessa célula aqui, então, mate, linha 1, coluna 2. Percebe que eu estou colocando aqui, olha, os índices. Então, na linha 1, coluna 2, eu vou atribuir manualmente um valor aqui. Ela vai receber o valor 5. Então, eu estou acessando uma célula específica da minha matriz. Agora, eu vou executar e veja que aqui nós temos o valor 5, que foi aquela atribuição pontual que eu fiz para essa célula aqui. Tudo bem? Então, vamos agora fazer mais um exemplo. Comecei aqui um arquivo novo, vou chamar de matriz EX_2, vou salvar, depois subir lá para nossa pro GitHub. Então, vou declarar aqui mate, 2 pontos, vetor, 2 linhas e 2 colunas para não ficar muito grande aqui para a gente digitar. Então, 0 e 1 são 2 linhas e 0.1, 2 colunas de inteiro. E aí eu vou declarar, para trabalhar o índice, o I e o J também do tipo inteiro. Os índices, tanto para a matriz quanto para o vetor, são do tipo inteiro. Então, percebe, o meu I, ele vai representar a minha linha e o meu J vai representar a minha coluna. Então, para I de 0 até 1, passa. Para J de 0 até 1, passa. Os dois são iguais, então aqui nós temos um fim para e mais um outro fim para aqui. Fim para. E aqui, então, agora eu vou digitar os valores. Então, nós vamos usar o leia. Leia o quê? A nossa mate no índice I e J. Nisso eu vou digitar cada um dos valores aqui na nossa matriz. E depois eu vou fazer a mesma coisa que nós temos aqui. Então, para I de 0 até 1, passa. E para J de 0 até 1, passa. Fim para. E aqui, fim para. E aí, nós vamos fazer o nosso comando aqui. Então, escreva L, a nossa mate, no I, J. Tudo bem? Então, salvando o arquivo, o que nós estamos fazendo aqui? Primeiro, nós vamos fazer aqui, nesse primeiro, a entrada de dados. E aqui vai ser a saída de dados. No exemplo anterior, eu fiz para preencher automaticamente. Aqui nós estamos fazendo o quê? Estamos pedindo para o usuário digitar os valores da nossa matriz. Então, executando aqui, poderia ter colocado uma mensagem aqui, né? Mas depois a gente dá uma melhoradinha. Valor 3, 6, 5, 2. Peraí, FIMA para. Não, né? Então, peraí, FIM para. Não é FIMA para. Aqui, ó. Tá? Então, já que ele deu uma paradinha aqui, deixa eu colocar aqui. Vamos colocar para a gente ver aqui, ó. Escreva valor. Valor. 2 pontos, fechando aqui. E aí ele vai
escrevendo para a gente aqui. Valor, então, o 3, o 6, o 5, o 2. E aqui tem 3, 6, 5 e 2. Então, os valores que eu digitei estão aparecendo aqui, printando na tela também. E veja que está aqui, ó, linha 0, coluna 0, valor 3. Linha 0, coluna 1, valor 6, que foi o segundo número que eu digitei aqui. Tá certo? Então, nós trabalhamos matriz, só fazendo uma revisão. Nós precisamos aqui no VisualG, que é matriz de 2 dimensões, linha e coluna, nós precisamos de 2 índices para trabalhar com matriz. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje, a nossa aula sobre matriz. Vetores e matrizes são 2 estruturas de dados muito utilizadas na programação. E vou deixar um desafio para você. Lembra, ou se não lembra, reveja uma aula. Não lembro agora em qual aula foi, mas deve ter sido na anterior ou na outra, na 44, na 43, que eu fiz um programa que tinha um vetor que armazenava o nome, um vetor que armazenava a nota 1 e um vetor que armazenava a nota 2. Então, para a próxima aula, se você já quiser ir treinando, eu vou trazer esse exemplo e vamos ver qual é a solução que eu vou trazer para você. E depois você também me conta qual foi a solução que você trouxe aqui para a gente. Tá ok? Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, que você, se puder compartilhar com seus amigos, as suas amigas, se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito, e te vejo na próxima aula. Até lá, então!